coração, tua palavra, teu corpo e sangue. Aleluia, 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 aleluia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Em seguida, Jesus chamou de novo a multidão para perto dele e disse: Escutem todos e compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa e não torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a tornam impura. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quando Jesus entrou em casa, longe da multidão, os discípulos lhe perguntaram sobre essa parábola. E Jesus disse: Será que nem vocês entenderam? Vocês não compreenderam nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a privada? Assim, Jesus declarava que todos os alimentos eram impuros. Jesus continuou a dizer: É o que sai da pessoa que a torna impura, pois é dentro do coração das pessoas que, que saem as más intenções, como as moralidades, roubos, crimes, adultérios, ambições sem limites, maldades, malícias, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas mas saem de dentro da pessoa, e elas que a tornam impura. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos, dando continuidade ao Evangelho de ontem, né? Recapitulando aí o Evangelho de ontem, se alguém viu aí, Jesus saiu da região aonde ele estava e foi até outras regiões para pregar com seus discípulos, né? Aí, depois de muita pregação, os discípulos pararam para comer. Então, os fariseus e os doutores da lei perguntaram para ele: Mas seus discípulos comem com as mãos sujas? Nós comemos com as mãos limpas. E todos sabem da tradição de Jesus, da tradição dos fariseus, que não era só comer com as mãos limpas, mas com as mãos brilhando, né? Não era só comer com as mãos limpas. Como eu falei ontem, eles ficavam praticamente 1 hora lavando as mãos, né? Então, no Evangelho de hoje, após toda aquela bronca que Jesus dá nos fariseus, ele nos conta essa parábola que poucos são os discípulos que entenderam a parábola. Poucos são os discípulos que compreenderam aquilo que Jesus quis falar. E depois Jesus ainda teve que reexplicar novamente, né? Então Jesus disse assim: Escutem todos e compreendam. O que vem de fora e entra numa pessoa não é a que torna impura. As coisas que saem de dentro da pessoa é que a torna impura. Tá muito fácil de compreender o evangelho de Jesus quis dizer hoje, né? As coisas que entram para dentro do nosso ser, os maus que o outro comete contra nós, as raivas que o outro comete contra nós, o ensinamento, às vezes, do maligno que entra para dentro do nosso ser, não é aquilo que nos faz ficar impuros, mas o que a gente transmite nos faz ficar impuros. O que a gente passa para com o outro nos faz ficar impuros. Veja bem, não é o meu aprender errado que vai me fazer ficar impuro. Isto é porque, muitas das vezes, quando a gente aprende errado, quando a criança aprende errado, a criança é educada de certa forma. Ao longo dos anos ela é educada.
O pai educa, a mãe educa, a família corrige, né, dá bronca, dá ensinamento. E assim a criança não carrega aquilo. Mas o que a gente transmite, dependendo do que a gente transmite, a gente pode sim cometer o pecado. Porque aquilo que a gente transmite errado, aquilo que a gente transmite errado, faz com que a gente peque, faz com que a gente erre, faz com que a gente fale besteira. Então, eu acho que o que Jesus quis mais dizer hoje é: ajam da forma certa, ajam da forma humilde. Jesus nos ensina a ser assim. Jesus nos ensina a seguir assim. Agir da forma que Jesus nos ensina nos faz ser educadores. Nós temos o poder. Nós temos o poder. Veja bem, quando eu falo qualquer um pode ensinar uma criança, não é porque eu estou falando da boca para fora. Qualquer um pode ensinar qualquer um. Não é só uma criança, né? Não é só o padre que ensina. O padre às vezes aprende. Vocês acham que o padre Rafael aprendeu? Vocês acham que o pároco da paróquia de vocês aprendeu a ser padre como? Ele foi ensinado. Como a gente está ensinando o outro? Como a gente está transmitindo as verdades para o outro? Será que a gente está falando certo? Seguindo esse ponto. Então os discípulos não entenderam o que Jesus tinha falado. Aí tornou Jesus a explicar. Será que nem vocês entenderam? Vocês compreenderam que nada do que vem de fora e entra numa pessoa pode torná-la impura? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago e vai para a privada. O que vem de fora, se a gente não carregar certo, vai para o nosso estômago, desce, e aí, como Jesus falou, vai para a privada e vai embora. Entra por um ouvido e sai pelo outro, como diz aquela frase. Mas, se a gente carregar as formas certas, aquilo lá pode entrar no nosso coração. E aquilo, se entrar no nosso coração, faz com que a gente transmita aquilo. Transmitir aquilo é nos tornar impuros, como Jesus quis dizer. Porque muitas das vezes a gente fala coisa errada. Muitas das vezes a gente fala até exagero, né? Ah, que fulano me ensinou tal forma, tal jeito que era para fazer, e aí eu não gostei, e eu não vou mais ir lá, e eu não quero mais ir participar de lá, eu não quero que ninguém mais vá lá. Olha o ensinamento que a pessoa dá para com o outro. Jesus continuou a dizer: o que sai da pessoa que a torna impura, pois é dentro do coração das pessoas que saem as más intenções. Veja bem, é dentro do nosso coração que saem as más intenções. Porque não importa a gente falar, ah, mas eu não roubo, eu não peco, eu não cometo adultério, como Jesus quis falar aqui, eu não sou ambicioso. Você é. Todos nós temos um defeito. Aquele que é puro de coração, que atire a primeira pedra. O único mais justo foi crucificado na cruz. Entendem? Compreendem o que eu estou falando? As ambições, as adultérios, os crimes, os roubos, isso fazem parte da nossa humanidade. Isso é do nosso ser humano, é do nosso carne, é carnal. O nosso consumismo, isso vem do nosso consumismo, do nosso sempre querer ter mais, se engrandecer. E quando isso acontecer, para deixar o nosso coração puro, lembrem-se de que Jesus
nos torna grande à medida que nós nos tornamos pequenos no mundo. No instante de silêncio, vamos pedir essa graça a Deus para a nossa vida. E em pé rezemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus. Amém.